Olá! Em nossa última conversa falamos que a inspiração bíblica é um impulso a escrever. Trata-se de um carisma que garante que o escrito é querido por Deus e por isso é palavra de Deus. A ação do Espírito Santo, o influxo do Espírito Santo sobre os agiógrafos, os autores sagrados, não absorve nem destrói a ação dos autores humanos. Pelo contrário, os assume. Por isso, os autores inspirados são autores genuínos, não são meros instrumentos passíveis e extrínsecos da ação do Espírito. O carisma da inspiração bíblica não é um carisma ultrapassado. Ele continua na igreja, não no senso de que mais livros inspirados possam ainda ser escritos, mas no sentido de que o mesmo Espírito que inspirou os livros sagrados continua a agir na igreja para sua reta interpretação e atualização. Assim, a aceitação de que a Bíblia é inspirada por Deus e por isso é palavra de Deus, obriga os cristãos a interpretá-la, atualizá-la. Ignorar ou esquecer isso significa cair na leitura fundamentalista da Bíblia. Nesse sentido, uma correta compreensão da inspiração bíblica é o melhor remédio para evitar uma leitura fundamentalista da Bíblia. Com efeito, a leitura fundamentalista parte do princípio de que a Bíblia, sendo palavra de Deus, deve ser interpretada literalmente em todos os seus detalhes. A maneira como o fundamentalismo defende a verdade bíblica está enraizada em uma ideologia que não é bíblica. O problema de base da leitura fundamentalista é que, recusando levar em consideração o caráter histórico da revelação bíblica, ela se torna incapaz de aceitar plenamente a verdade da própria encarnação. A leitura fundamentalista se recusa em admitir que a palavra de Deus, inspirada, foi expressa em linguagem humana e que ela foi redigida sob inspiração divina por autores humanos, cujas capacidades e recursos eram limitados. Por essa razão, a leitura fundamentalista tende a tratar o texto bíblico como se ele tivesse sido ditado, palavra por palavra, pelo Espírito, e não chega a reconhecer que a palavra de Deus foi formulada numa linguagem e uma fraseologia condicionadas por uma época. Ela não presta atenção às formas literárias e às maneiras humanas de pensar presentes nos textos bíblicos, muitos dos quais são fruto de uma elaboração que se estendeu por longos períodos de tempo e leva a marca de situações históricas muito diversas. Muitas vezes, o fundamentalismo bíblico torna histórico aquilo que não tinha pretensão de historicidade, pois ele considera como histórico tudo aquilo que é contado com os verbos em um tempo passado, sem a necessária atenção à possibilidade de um sentido simbólico e figurativo. A leitura fundamentalista da Bíblia tende a uma grande estreiteza de visão, pois considera conforme a realidade uma antiga cosmologia já ultrapassada, só pelo fato de se encontrar expressa na Bíblia. Isso impede o diálogo entre cultura e fé. A leitura fundamentalista se apoia sobre uma leitura não crítica de certos textos da Bíblia, que acaba por confirmar ideias políticas e atitudes sociais marcadas por preconceitos, contrários ao próprio Evangelho. Enfim, a leitura fundamentalista separa a interpretação da Bíblia da tradição guiada pelo Espírito. Falta-lhe entender que o Novo Testamento tomou forma no interior da igreja cristã e que ele é escritura santa desta igreja, cuja existência precedeu a composição dos seus textos. Assim, a leitura fundamentalista é muitas vezes anti-eclesial. Ela considera negligenciáveis os credos, os dogmas e as práticas litúrgicas que se tornam parte da tradição eclesiástica, como também a função de ensinamento da própria igreja. A leitura fundamentalista se apresenta como uma forma de interpretação privada que não reconhece que a igreja
é fundada sobre a Bíblia e tira a sua vida e sua inspiração das Escrituras. A abordagem fundamentalista é perigosa, pois ela é atraente para as pessoas que procuram respostas bíblicas para os seus problemas de vida. Ela pode enganá-las, oferecendo-lhes interpretações piedosas, mas ilusórias, ao invés de lhes dizer que a Bíblia não contém necessariamente uma resposta imediata a cada um desses problemas. A leitura fundamentalista convida, sem dizê-lo, a uma forma de suicídio do pensamento. Ela coloca na vida uma falsa certeza, pois confunde inconscientemente as limitações humanas da mensagem bíblica com a substância divina dessa mensagem. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus que conduz a nossa vida e também garante que possamos interpretar bem a Sagrada Escritura, a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.